Salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. E hoje a gente vai falar do mito das Copas. Talvez não, eu acho que o estádio mais lendário de todas as Copas do mundo. O estádio que já viu Pelé e Maradona levantando uma taça de Copa do Mundo lá. Sediou 2 finais de Copa do Mundo, assim como o Maracanã também, mas além disso, conta outras histórias que nenhum estádio no mundo é capaz de contar. E eu vou passar elas aqui para vocês e vocês mesmos tirem as próprias conclusões. Obviamente estamos falando do Estádio Azteca. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação, que esse é um dos vídeos mais legais da história do canal. Então, vamos embora contar ela. Hoje nós vamos falar sobre o Estádio Azteca, o mito das Copas, que fica localizado na Cidade do México. Ele é o maior estádio do país e é a casa da seleção mexicana, e do Clube América do México e do Cruz Azul. O Azteca foi inaugurado em 29 de maio de 1966. A construção durou 4 anos, de 1962 a 1966, e custou 260 milhões de pesos mexicanos. O estádio recebeu sua partida inaugural em 29 de maio de 1966, com um empate por 2-2 entre América e Torino, e coube a um brasileiro anotar o primeiro gol da história do estádio. Arlindo dos Santos marcou e deu início à sina vencedora de brasileiros no mítico gramado. Logo após a inauguração, o templo sediou algumas partidas de futebol dos Jogos Olímpicos de Verão de 1968, mas foi na Copa do Mundo de 1970 que ganhou a visibilidade. E essa Copa trouxe o conhecimento de estádio emblemático ao Azteca. Isso porque nele aconteceu o chamado de Jogo do Século, a partida considerada como a mais alucinante na história das Copas, com uma prorrogação frenética entre a Alemanha e a Itália pelas semifinais, com a Itália vencendo por 4-3 e tendo a Alemanha qualificado uma cena histórica. Franz Beckenbauer jogando com o ombro amarrado por conta de um fraturamento na clavícula, e isso é considerado por muitos até hoje uma das cenas mais marcantes do futebol. Todas as substituições já haviam sido feitas. O placar empatado em 2-2, jogar apenas com 10 homens não parecia viável. Por isso, o jogador, mesmo machucado, decide voltar ao campo. A Alemanha vira, logo a Itália empata e acaba fazendo outro gol levando à vitória. Mas o feito inspirou bravura e foi considerado um ato heróico, quase de devoção pela torcida alemã. Os atletas saíram exaustos e todos aqueles que acompanharam a partida tiveram a certeza que jamais acompanhariam um jogo como aquele. O Azteca é um dos únicos estádios no mundo a sediar 2 finais de Copa do Mundo, em 1970, quando o Brasil foi campeão, e em 1986, quando a Argentina foi campeão. Além de outros 9 jogos em 70, igualando o estádio centenário de Montevidéu em número de jogos numa única Copa do Mundo. E outros 8 jogos na Copa de 86, num total de 19 jogos, sendo o estádio que mais recebeu jogos de Copa na história. Vale ressaltar que este estádio viu 2 dos maiores jogadores da história serem campeões mundiais. Pelé, em 1970, consagrado, já era bicampeão do mundo e havia chegado aos 1000 gols um ano antes. Aos 29 anos, porém, era considerado pela crônica esportiva velho e ultrapassado, mas saiu do Azteca tricampeão do mundo e consolidado como um atleta do século. E o outro foi o Maradona em 1986. No jogo contra a Inglaterra fez um dos gols mais bonitos das Copas, após driblar 6 ingleses, e outro que talvez seja o gol mais contraditório e ofensivo dos mundiais, quando o camisa 10 marcou um gol com a mão e apelidou o lance com La Mano de Dios. Além disso, recebeu também os Jogos Pan-Americanos de 1975, o Campeonato Mundial de Futebol Sub-20 de 83 e a Copa das Confederações de 99. Em 1997, ele foi comprado pela emissora de TV Televisa, que renomeou o estádio como Estádio Guilhermo Canedo, em homenagem a um executivo da emissora, falecido na época. Após a insatisfação e protestos pela população contra o novo nome, o estádio voltou a se chamar Azteca, numa referência à civilização pré-colombiana dos aztecas. O primeiro jogo da NFL fora dos Estados Unidos aconteceu no Azteca em 2 de outubro de 2005, entre o Arizona Cardinals e o San Francisco 49ers. Curiosamente, esse jogo é o que detém maior público da história da NFL, que é a maior liga de futebol americano do mundo, com 103.467 espectadores.
Outros fatos relevantes do esporte mundial tiveram o Azteca como cenário. Nas Olimpíadas de 1968, Tommy Smith e John Carlos, ouro e bronze respectivamente dos 200 metros rasos, entraram para a história com o gesto icônico dos Panteras Negras. Em 1975 foi a vez de João do Pulo fazer história ao marcar o recorde mundial do salto triplo com a marca de 17,89 metros. E também foi nesse icônico templo do futebol que o comediante Chespirito, famoso por ter interpretado o Chaves e o Chapolin, foi velado no dia 30 de novembro de 2014. Atualmente ele conta com capacidade para 87 mil torcedores sentados, mas foi inaugurado com capacidade superior a 130 mil pessoas. Por isso, o recorde de público é de 130.800 pessoas no dia 25 de julho de 1993, no jogo México 4, Estados Unidos 0. E a gente sabe que a rivalidade México e Estados Unidos ultrapassa o futebol, ultrapassa todas as barreiras aí que a gente sabe, e deve ter sido um momento muito glorioso para os mexicanos, por tudo que envolve esse embate. O Azteca também é conhecido como Colosso de Santa Úrsula, devido ao bairro onde é localizado o estádio. No ano passado, saiu uma notícia de que esse palco histórico do futebol mundial será reformado por uma empresa espanhola, a Moca World, que esteve no projeto de reforma do estádio Ramon Sánchez Pizjuán, do Sevilha, e também no projeto de desenvolvimento do novo Mestalla, do Valência. Fez parte também do design do Wanda Metropolitano, estádio do Atlético de Madrid. A revitalização do estádio será feita já visando também a Copa do Mundo de 2026, que será sediada pela primeira vez por 3 países, o México, o Canadá e os Estados Unidos. A reforma será geral: a fachada, a arquibancada, os vestiários, as salas de imprensa, as áreas VIP e as zonas interiores do estádio serão modernizadas. O projeto no Azteca será o primeiro feito na América Latina pela Moca World. A empresa tem sócios no México, na Argentina, Uruguai e Paraguai, e tem a ideia de trabalhar em outros projetos na região. Vale lembrar que, apesar dos Estados Unidos investirem mais, o plano da Copa de 2026 prevê a abertura no México, e com certeza o Azteca será um forte concorrente. E infelizmente a final será nos Estados Unidos. Eu digo infelizmente porque se fosse no Azteca novamente, um estádio receber 3 finais de Copa do Mundo, um estádio que dá sorte para a seleção brasileira, vamos admitir, né? E eu queria que fosse mais uma vez no Azteca essa final, mas não vai ser. Provavelmente aí eu chutaria que a abertura será no Azteca, se tudo correr dentro da normalidade e for mesmo no México. Não tem por que escolher outro estádio que não o Azteca aí, para ter mais esse dado no currículo de ser um estádio, além de 2 finais de Copa, de tudo isso que eu contei aí, também um estádio de abertura de Copa do Mundo, abertura de Mundial, onde rola uma festa muito legal, onde começa tudo ali, e a Copa do Mundo, a primeira que tá vindo aí em outro formato. Inclusive, tem vídeo detalhando toda essa Copa de 2026, que fez muito sucesso aqui no canal, o link vai estar aí na descrição para quem quiser ver também. Quero saber a sua opinião sobre o Azteca e se você concorda comigo que é o estádio mais lendário da história das Copas, um dos mais lendários da história do futebol também, porque receber o que eles receberam, ter esse privilégio, é para poucos e a história teria que ser muito bem escrita para isso acontecer novamente. Não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho para receber notificação, se inscrever no canal, estamos quase chegando nos 100 mil. Tamo junto e até o próximo vídeo.